ator José Rubens Xaxá completa 50 anos de carreira com uma peça chamada Palhaços. Ao lado de Caio Padoan, ele vive um palhaço que encontra no seu camarim um vendedor de sapatos. É um encontro metafórico entre um palhaço profissional e um palhaço da vida real. Nessa comédia agridoce de Timothée Chkouvebi, a gente consegue descobrir as relações diferentes de pessoas e da vida. A peça estreia no Teatro Opus Frei Caneca. Meninos palhaços, é legal esse título no plural, porque tem um palhaço profissional, é o Careta, e tem um, digamos, palhaço do dia a dia, da vida do dia a dia, palhaço que é o Bem-vindo do sistema. Conta um pouquinho cada um do seu personagem. Xaxá, fala um pouquinho do seu palhaço. O meu palhaço, ele meio representa uma infinidade de artistas marginais, artistas esquecidos por esse Brasil afora, né? Artistas que estão aí na labuta, na luta, e que de repente são meio marginalizados, até com certo preconceito do público, né? Que vê neles artistas menores, artistas mal sucedidos por falta de talento, e não são. São falta de oportunidade, de espaço, né? Não tem um apoio da própria sociedade, dos próprios órgãos públicos, né? E acabam sendo esquecidos nessa periferia das cidades e nesses circos pequenos, né? E então o palhaço que eu faço é bem esse palhaço, sabe? Um palhaço que está lutando, está no fundão do poço e encontra uma oportunidade de brincar com alguém, de tirar um pouco essa sua frustração de dentro, né? E isso é uma coisa que o Timó focalizou muito bem, que o teatro dele era extremamente político, né? Que era na época da repressão. Então, eu acho que pela primeira vez essa peça está sendo montada dessa forma como o Timó via, não como uma comédia, mas como uma coisa psicológica, de embate social e até quase um terror psicológico. Legal. E Caio, esse Bem-vindo? Sim. Bem-vindo é o cidadão comum. E o cidadão comum no nosso país não tem acesso. Então, Bem-vindo é um cidadão comum sem acesso. Um cara que se torna, né? Uma das palavras que foram pontuadas para ele no começo do trabalho era medíocre. Ninguém escolhe ser medíocre. As pessoas se tornam medíocres devido ao que lhes é oferecido ou não oferecido. Então, Bem-vindo para mim é um cara bem brasileiro, infelizmente, no pior e no melhor dos sentidos. No pior dos sentidos é porque é sem acesso, criado de uma forma muito violenta pelo pai, como ele conta, violenta pelos professores, enfim, né? A relação que ele teve com pessoas mais velhas que poderiam auxiliar e direcionar foi muito repressiva, muito forte. Isso também é um ponto que eu sempre falo do machismo estrutural. A gente sempre olha para o homem e fala, mas ele está sendo assim ou sendo assado. Como ele foi criado? E é isso que é perpetuado. Então você vê lapsos de agressividade nesse homem comum que não teve instrução suficiente para coordenar a própria vida e para sonhar com um pouco mais. Por isso que eu acho que é um homem medíocre e cidadão comum, assim. Só que eu vejo o lado bom dele, que é o lado do brasileiro, que é um menino puro, assim, um rapaz puro, que só é apaixonado por circo e por palhaço, porque a vida já é tão difícil. Então ele vai buscar um pouco no circo, um pouco na arte, né? Aí tem frases bem famosas que ela existe para nos aliviar um pouco da realidade, e acho que ela cai perfeitamente pro Bem-vindo. Ele vai pro circo, ele se apaixona pelo personagem do Careta, pelo palhaço Careta, porque é um alívio da realidade que é tão dura como a de tantos brasileiros, talvez de mais de 200 milhões de brasileiros, eu acho. É verdade. São dois homens que buscam, tem lá suas frustrações, né? Sim. E buscam uma melhora nisso. De repente, algo, né? O outro pode trazer isso, mas surge um embate entre eles, né? Sim, são perdedores, né? São essencialmente perdedores. Exato. Não é uma peça de heróis, né? Não existe heróis nessa peça, tampouco existem vilões. O que existe é realmente duas pessoas muito simples, né? Que está esmagada por um sistema, né? Estão esmagadas por um sistema e que, de repente, essa oportunidade de se cruzar dentro de um camarim, né? Um lugar tão inusitado, tão longe das luzes, né? do
picadeiro, do show, do espetáculo, né? E essa intimidade é que acaba gerando esse confronto, né? Esse confronto que nada mais é do que duas pessoas botando para fora os seus demônios, né? E isso é legal, o público enxergar pelo buraquinho da lona, né? Porque é uma exposição de feridas. Os dois expondo feridas e feridas. Verdade. E aí, se eu exponho feridas, ele expõe feridas, o papo não pode ser bom, né? Então, mesmo eles tentando no início um acerto ali, é muita ferida, muito trauma dos dois, os dois muito machucados, e aí degringola essa relação. Não tem como, né? Não tem como. Falando um pouco da carreira de vocês, Caio, eu percebo que você tem buscado sempre desafios, né? Sejam textos mais difíceis de fazer, textos que têm muito diálogo com a realidade. Você não poderia ir pelo óbvio, pelo mais fácil, você não procura o contrário, te instiga ao público também. Me fala como é que foi esse teu interesse por palhaços. Acho que você ilustrou muito bem o que eu penso da minha carreira, assim, né? Que bom que alguém vê. Mas eu gosto muito da experiência humana como por si só, né? O fato de ser humano e experienciar o que a gente vive aqui no meio dessa zona que é esse mundo, já acho uma façanha. E aí poder reproduzir como ator quais experiências humanas eu vou reproduzir, eu vou escolher reproduzir. Então acho que palhaços vem como é como se eu estivesse reafirmando, é pra cá que eu vou. É pra cá que eu vou. Uhum. Porque eu flertei com muitas possibilidades de caminhos. E essa com certeza não é a mais óbvia. Não é a melhor financeiramente também. Porque a gente busca experiências mais profundas, como teatro, ou até grupos, né, que eu fiz parte de grupo de teatro mais experimental, que dá menos dinheiro ainda. Mas são nesses caminhos que eu encontro artistas. Então, desde o começo, os meus ídolos eram esses. Xaxá, Seu Lima, Seu Otton. Quem é que faz arte mesmo? Quais são os caretas que se deram bem? São eles. Então, por mais que o caminho seja mais longo, seja mais difícil, mais trabalhoso, mais sofrido, mas quando a gente termina isso aqui é de um prazer inenarrável. E é onde eu acredito, eu não condeno nenhum outro caminho, cada um escolhe o seu, mas é onde eu acredito que para que servimos, né? Para que servimos? Eu acho que é isso, a gente veio para comunicar e reflexionar, inflexionar. É esse o caminho. Eu fui chamado de muito arrogante, muito louco quando eu comecei a carreira e falava que eu queria ir para esse lugar. As pessoas falam, mas com esse perfil você tem que fazer novela das 6. Não, também. Mas eu quero... Não só. Eu quero galgar espaços que alguém já percorreram, eles já percorreram durante um momento complicado da história do país. Desbravaram tantos espaços. E a gente tem que agradecer, utilizá-los e ocupar esses espaços. E abrir mais espaço para quem está chegando. Então eu estou nesse movimento da roda, com esses aqui, ó. Obrigado. Tendo um Xaxá fazendo 50 anos de carreira, né? É uma carreira brilhante, só passaria horas falando dos vários papéis que ele fez, né? E como é que é comemorar 50 anos com essa peça, com esse papel? Isso aqui está sendo um retorno muito grato, porque eu comecei lá no Teatro Amador em Santos, né? Fazendo teatro político, né? A gente fazia em sindicatos, em faculdades, em comunidades, né? Então, de repente, o meu caminho foi se afastando de forma natural. Comecei a vim para São Paulo, me tornei tanto em teatro quanto na música profissional, né? E fiz o que podia fazer na televisão, no cinema, no teatro, né? E que de repente agora, ao completar 50 anos, essa grande chance de voltar a fazer um teatro político entre aspas, porque não espera grandes bandeiras e não esperem um proselitismo, alguma coisa desse tipo, mas pode esperar uma colocação social muito forte, né? Então eu me sinto assim como tivesse ganho um presente de 50 anos
poder fazer esse texto do Timó, que tem mais ou menos 50 anos também. Texto, né? Um pouco menos, mas enfim. É um texto bastante antigo, né? Que tem uma representatividade da época que eu fazia teatro em sindicatos em Santos, né? Dos estivadores, da COSIPA, enfim, metalúrgicos. E era uma aventura para mim, né? Eu me sentia que eu estava prestes a fazer alguma coisa muito importante, de mudar, né? Uma grande mudança ia acontecer a partir do meu trabalho. Não aconteceu, nem em mim aconteceu, mas a gente continua lutando e acho que isso é importante, a gente continuar sempre tendo essa perspectiva de que a gente vai fazer mudar, não mudar, mas mexer com a plateia, né? Eu vejo assim pessoas que assistiram peças minhas de 40 anos atrás e vêm falar com uma tamanha intimidade do que foi a peça, o que mexeu com ela, como é que era, o que eu falava, como eu me vestia, coisa que eu nem mais lembro, entendeu? E coisas assim que eu fiz o ano passado em televisão, as pessoas já esqueceram, porque o teatro é uma experiência única, né? É uma celebração, onde o cara se arruma, sai de casa, paga o seu ingresso para encontrar o artista no teatro. Então isso não tem dinheiro que pague. Para mim a minha grande festa vai ser essa, né? Não vai ter bolo, não vai ter parabéns, mas vai ter o palhaço no palco, junto aqui com o Caio, comemorando os 50 anos. Muito bom. E que honra a minha. Pô. Que sorte. Quem procura acha, né? Isso. Legal, meninos.